Comidas típicas do Sudeste. Citaremos as gastronomias paulista, carioca e capixaba e mineira. A região Sudeste é formada pelos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. Muito conhecidas por sua força econômica e suas grandes cidades. Estados capitais gentílicos: Espírito Santo, Vitória, Capixaba ou Espírito Santense, Minas Gerais, Belo Horizonte, Mineiro, Rio de Janeiro, Fluminense, Carioca, São Paulo, Paulista. A gastronomia da região Sudeste é feita com sabores de combinações peculiares. Nesse sentido, vale observar alguns aspectos interessantes. A culinária do Sudeste é uma das que mais apresentam diferentes influências. Além dos povos indígenas, outras contribuições dos povos colonizadores portugueses, dos africanos e outras nações, como dos espanhóis, japoneses, alemães e italianos. Virado à paulista é um prato com origem dos tempos Brasil-colônia. O virado à paulista também é conhecido como PF, prato feito. Sua base é o arroz e o feijão, e é possível incluir de tudo um pouco: ovos, bisteca, linguiça, torresmo, salada e até banana frita. Filé grelhado. Esse prato é uma combinação harmoniosa entre um bife generosamente grosso de filé mignon, passado na frigideira, regado na manteiga e cobertura de alho torradinho. Acompanha uma farofa à base de farinha de mandioca, arroz branco e batatas fritas. Sanduíches Bauru, uma combinação do pão de trigo sem miolo, osbife, queijo derretido e tomate, além de picles e orégano. Temos também os sanduíches feitos com carne de pernil, osbife e até mortadela. Churrasco grego são facilmente encontrado no Mercado Municipal de São Paulo, um ponto turístico gastronômico. Mais requisitados nada mais é que um sanduíche com as fatias da carne retiradas do espeto com legumes, especiarias e colocado no pão sírio. Outra versão conhecida é a carne fatiada com pão francês. Todos são acompanhados com suco natural de frutas ou refrigerantes. Comidas de boteco são petiscos simples, mas conquista os mais variados paladares. Sal geralmente servidos em botecos e bares das cidades, porém aprendendo podem ser feitos no conforto das suas casas. As opções vão desde bolinhos ou pastéis de bacalhau, onion rings, batata frita, torresmos, calabresa acebolada, amendoim torrados, etc. Pastel de angunada, mais é do que um pastel à base de fubá de ótima qualidade, normalmente produzido na própria região. A massa pode ser recheada com vários tipos de carne, mas o original era feito com umbigo de bananeira. Tais ingredientes seguem a culinária dos escravos. Atualmente, o umbigo de bananeira está sendo valorizado pelos vegetarianos e veganos e, por ser neutro, absorve facilmente os sabores dos temperos. Cuscuz paulista, primo distante do cuscuz marroquino, uma das comidas típicas da África mais conhecidas e apreciadas mundo afora. Feito com farinha de milho, peixe e camarão. Além de ovo cozido e vários temperos e vegetais, o cuscuz paulista tem origem tropeira, quando diversos ingredientes são misturados à farinha de milho e temperos. A moqueca capixaba feita em panela de barro, sendo cozida apenas com sucos que saem dos peixes e dos frutos do mar, e não é acrescentado dendê nem leite de coco, como na moqueca baiana. A panela de barro da região de Goiabeiras, ao norte da ilha de Vitória, é tão fundamental para a moqueca como são o peixe e os frutos do mar. A moqueca costuma ser acompanhado de pirão, feito de caldo de peixe temperado e farinha de mandioca, além do molho de pimenta. Torta capixaba é um prato típico brasileiro, característico da culinária do estado do Espírito Santo, sendo preparado em panela de barro à base de bacalhau, palmito fresco e frutos do mar, como camarão, sururu e siri desfiado. Muito apreciado e consumido tradicionalmente na Semana Santa. A feijoada no Rio de Janeiro. Esse prato é marcante. Um símbolo nacional, bastante consumido no estado. A receita carioca inclui o feijão preto cozido, carnes suínas dessalgadas. Alguns lugares costumam colocar a carne de sol. Ou a temperos vão desde folhas de louro, vários a cebola, alho, etc. Acompanha uma laranja, para ajudar a deixar a feijoada menos salgada.
Bacalhoada. A bacalhoada de forno é uma receita tradicional nos almoços de Páscoa e da ceia de Natal. Clássico da culinária portuguesa, o prato é feito com o lombo do bacalhau que foi dessalgado, nele acrescentado batatas, ovos, cebolas, pimentões, azeitona e bastante azeite. Paçoca de carne seca é um prato simples que tornou-se muito popular nas viagens dos bandeirantes. É feito com carne seca e farinha de milho ou mandioca e esmagado em um pilão. Picadinhos, um prato popular no Rio de Janeiro, que foi levado para São Paulo. Ele consiste em pedaços de carne cortados em cubos e marinados com cachaça. Na receita são acrescentados o toucinho, tomate, extrato de tomate, cebola, louro e alho. Algumas receitas são acrescentados legumes. Angu feito com fubá, água e sal. É uma receita popular principalmente em regiões que tiveram influência de italianos apreciados pelos cariocas, geralmente servido nos almoços e jantares. Pizzas, geralmente uma massa feita com farinha, água ou leite, temperos a gosto. É de origem italiana, mas no Brasil, São Paulo se destaca pelos deliciosos sabores bem variados. Os recheios contêm grandes variedade: lombo, frango, queijo, calabresa, marguerita e outras festas juninas. Outras pedidas que mantêm destaque são as festas juninas, que traz para a época muitas receitas deliciosas. Sahuelas feitas com milho verde, cozido em panelas e em alguns casos, embrulhados na própria palha. A pamonha doce ou salgada, temperados. A de sal traz pimenta, queijo ou linguiça calabresa. A receita doce são geralmente temperadas com canela ou cravo, queijos ralados e em pedaços. Pipocas são grãos de milho estourados na panela e é um dos itens que não pode faltar na festa junina e pode ser servida doce, carameladas ou salgadas com sabores variados. Arroz doce, uma receita feita com arroz, leite, canelas, muito tradicional, e pode ser acrescentado leite condensado, cravo e raspas de limão. Coco, a cocada com diversos sabores. É um doce de festa junina, feito com coco ralado, ovos, leite de coco, rapadura e leite condensado. Para deixá-la diferente, durante a preparação, podendo acrescentar polpa de frutas geralmente encontrada em duas ou mais cores. A branca e a morena são mais tradicionais. Canjica, também chamada de mingau de milho branco ou curau. É um prato popular feito com leite integral ou leite de coco, milho branco ou amarelo e o açúcar. Amendoim, com ele se faz o pé de moleque, um doce feito com o amendoim triturado e calda de açúcar depois de pronto, cortado em pedaços. Amendoim torrado e temperado com sal. Amendoim torrado com calda de açúcar e muitas vezes acrescentam chocolate. Maçã do amor, um doce típico romântico bem simples e tradicional. A maçã é mergulhada em calda de açúcar com corantes geralmente vermelhos. As novas variações da maçã com calda de chocolate, envolvidas granulados e confeitos, são outras delícias. Também há uma variação da uva e morangos recobertos da mesma forma. Bolos diversos. O bolo de fubá é um dos mais requisitados nessas comemorações. Ele é produzido fubá ou flocal de milho, muito apreciado, e com uma xícara de café. Seus variáveis são bolo de milho verde, também bolo de aipim e coco. Curau de milho. Curau é uma receita popular nas festas e é muito simples de fazer. A base é o milho verde ralado, coado e cozido com leite. Temperado com açúcar, a canela ou cravo, bem opcional. Bebidas de festa junina. As principais receitas de bebidas são: o quentão o vinho quente. O quentão é uma bebida feita, geralmente com a cachaça, o açúcar, gengibre, canela, cravos da Índia, cascas de laranja, água. De acordo com as regiões, a receita poderá sofrer modificações específicas dos costumes. A cachaça torna a bebida quente e ideal para os invernos. O vinho quente, vinho, é um dos drinks juninos mais tradicionais da festa. Pode ser feito de diversas maneiras. Uma delas com frutas picadas, como maçã, açúcar, canela, cravo,